Se você, assim como eu, estava acompanhando o anime de Naruto na época que esse episódio foi lançado, você deve ter pensado a mesma coisa. Como, em nome de Deus, eles vão derrotar um monstro desse tamanho? Você quer saber qual foi a potência destrutiva dessa Bijudama da Juubi? Vem comigo e bora calcular. E bom, Shonen, a primeira coisa que a gente precisa ver é o tamanho dessa esfera de energia. É dito pra gente na Wiki que a Juubi tem aproximadamente 150 metros nessa forma aqui. Então eu vou supor que de diâmetro essa bola de energia também tenha 150 metros, porque vai facilitar algumas contas pra gente lá na frente. E pela ordem dos eventos que a gente acabou de ver, é claro que a esfera de energia bateu em vários morros ao longo do caminho, devastando todos eles, e depois explodiu lá no fundo do horizonte, levando toda essa cadeia de mini montanhas, por assim dizer, junto com a sua explosão. Mas agora então vamos comparar essa explosão com outras explosões que a gente conhece do nosso mundo. E bom, Shonen, eu sei que foi impressionante na hora que a gente viu no anime, principalmente por causa da escala, mas se a gente comparar com bombas do nosso mundo, o cogumelo formado pela explosão da Bijudama da Juubi não foi lá grande coisa. Só para você ter uma ideia, esses dois cogumelos aqui em cima são as bombas de Hiroshima e Nagasaki, aqui do lado tem o Monte Everest e lá em cima um avião em altitude de voo comercial. E obviamente essas bombas aqui são extremamente fracas se for comparado com as bombas mais poderosas que a gente já detonou no nosso mundo. Então, colocando em perspectiva, é claro que a bomba da Juubi foi extremamente poderosa, mas nem de longe o cogumelo formado pela sua explosão foi tão grande quanto as maiores explosões do nosso mundo. Na minha opinião, esse cogumelo ainda está menor que o cogumelo formado em Hiroshima, porque ali do lado a gente tem o Monte Everest. E aqui essa cadeia de montanhas, obviamente é uma cadeia de montanhas, então são grandes aglomerados de pedra, mas obviamente nada próximo do Monte Everest. Tá bom, mas agora que a gente já analisou o cogumelo formado, vamos analisar qual potência essa bomba poderia ter. E para ter uma noção melhor da potência desse ataque, a gente vai ver essa destruição causada a esses morros de pedra. E de agora em diante eu vou chamar de montanha, mas na minha opinião isso é só um morro de pedra, não tem tamanho suficiente para ser considerado uma montanha. E obviamente depois de destruir várias dessas cadeias de montanhas ao longo do caminho, ele destrói mais ainda na hora que chega lá no horizonte e devasta tudo ao seu redor. E pô, Shonen, por essas imagens aqui dá pra gente ver que a esfera de energia formada pela Bijudama tem mais ou menos a mesma altura que essas montanhas. E como a gente sabe que a esfera tem a mesma altura da Juubi que a gente deu, provavelmente essas montanhas têm por volta de 150 metros de altura em relação à linha do solo, então eu vou calcular como se todas elas tivessem 150 metros de altura. E usando a fórmula para calcular o volume de um cone, a gente vê que o volume total de cada uma dessas montanhas é de aproximadamente 2.896.200.000 metros cúbicos de terra. E deu para ver que ao longo da trajetória ele destruiu vários desses morros. Eu vou colocar aqui como se tivesse destruído 50 morros aproximadamente com esse volume. Então multiplicado por 50 vai dar 144.810 de quilos de terra. E bom, Shonen, a gente sabe que aproximadamente 1 kg de TNT libera mais ou menos 4,18 vezes 10 elevado a 6 joules. Isso dá para destruir, em média, 1.676,6 kg de volume de rocha. Então, Shonen, para destruir os aproximadamente 145 bilhões de quilos de rocha que a Bijudama da Juubi destruiu, ela teria que liberar uma potência de mais ou menos 86.557.083 joules. Isso dá aproximadamente 86,5 quilotons de TNT. Então, Shonen, já deu pra ver que essa bomba foi extremamente potente. E colocando isso de um jeito mais fácil de você entender, é como se essa Bijudama que a gente acompanhou tivesse liberado uma energia 5,4 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. É claro que o cogumelo dela não foi tão impressionante assim, mas como dizem, tamanho não é tudo que importa. O raio de destruição dessa Bijudama obviamente foi extremamente impressionante e ela teve que liberar muita energia para fazer isso. E se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.